Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa aula hoje, sobre a biblioteca Pandas, tá bom? Uma biblioteca que é utilizada no Python, tá certo? Para a gente fazer manipulação de base de dados, tá certo? Essas bases de dados podem ser um arquivo .csv ou um arquivo Excel, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês uma ideia geral, tá bom? E no final eu digo a vocês o que vocês vão precisar fazer, tá bom? Então vamos lá. Análise de dados com Python usando Pandas. Então a biblioteca Pandas, ela é a biblioteca mais usada no dia a dia dos cientistas de dados, certo? Então o que isso significa? Significa que é uma biblioteca muito bem documentada, tá? A gente vai ter muitas boas referências para ela. Se a gente procurar na internet, vocês vão encontrar muita coisa, tá? E como é que ela funciona? Ela tem duas maneiras de estruturar os nossos dados, por meio de um data frame, que vai possuir uma estrutura tabelar, como apresentada aqui, tá? Onde você tem colunas. Nessas colunas a gente tem o nome das colunas e temos os valores de cada uma nas linhas, a gente vai ter os registros que estão armazenados na nossa tabela, então o nome da pessoa, o time e o número, tá? A gente vai ter esse tipo de coisa aqui. Já uma série é diferente, é como se fosse um vetor, é uma matriz onde você tem os índices e onde você tem as suas colunas, certo? Onde você tem os índices e as colunas. Você pode pensar nessa matriz justamente como sendo, como sendo um vetor, ou na verdade é uma matriz unidimensional porque você só tem uma coluna, tá bom? Então tem os índices, eles começam em 0 vai até 6. Então vamos lá. Como é que a gente faz para fazer a leitura, Como é que a gente faz para fazer a leitura de dados, tá? Leitura de dados que estão armazenados em um arquivo .csv. Então a primeira coisa, vocês vão ter que abrir lá o Google Colab, tá? Dentro do Google Colab vocês vão dar um import pandas SPD. Você vai importar a biblioteca pandas como se fosse PD. Então toda vez que a gente for chamar funções da biblioteca, como essa função aqui, read CSV, você vai colocar pd ponto nome da função, tá? Professor, quais são as funções existentes do Pandas? Vocês podem encontrar todas essas funções dentro da própria documentação da biblioteca, ok? Então o que eu estou fazendo aqui, import pandas SPD, Eu estou fazendo aqui a importação da biblioteca. Dentro desse data frame df, eu vou fazer a leitura desse dado que está armazenado nessa página aqui de internet, que é um arquivo .csv, tá? Lembrando que esse arquivo ele podia estar no seu mesmo diretório também. Não necessariamente você precisa estar com os arquivos no mesmo diretório do seu script. Você pode fazer a importação desses dados, tá certo? Diretamente de um site qualquer, de um repositório qualquer na internet, ok? Bom, é importante que vocês tenham isso em mente. Eu vou dar aqui um comando, df.read. Que comando é esse? Esse comando ele vai me retornar, tá? Ele vai me retornar essa tabela. Essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, ela vai ter as nossas linhas, onde cada linha a gente tem esses índices aí, 0, 1, 2, 3, 4, E aí a gente tem as colunas todinha com todas as informações. O read, ele retorna as 5 primeiras linhas da minha tabela, tá certo? Bom, então no exemplo anterior que a gente fez, a gente importou o pandas, logo em seguida é feita a leitura do arquivo com read csv e depois a gente utilizou o read para mostrar as 5 primeiras linhas do nosso arquivo. Se a gente usar read e colocar o valor 10, ele vai mostrar as 10 primeiras linhas. Da mesma maneira, a gente pode usar o tail. No caso do tail, tá? Ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar as 5 últimas linhas, tá certo? Então é só colocar esse comando mesmo, df.tail, tá? Colocou o df.tail, vai acontecer justamente isso. Minha imagem aqui ficou gigante, agora eu vou só diminuir aqui para vocês, tá? Então a gente está... Hoje em dia a gente trabalha editando vídeo e gravando ao mesmo tempo, Então vamos lá. Essa função aqui, df.info, o que ela faz? Ela vai
vai mostrar várias informações sobre as colunas. Então, por exemplo, quando eu coloco o df.inf, ele vai mostrar todas as colunas que eu tenho, o total de valores armazenados nela, tá certo? Se tem algum valor não nulo, vai mostrar se tem algum valor não nulo, tá? Vai mostrar os tipos, se é inteiro, se é um objeto, se é um ponto flutuante, tá? Mais na frente a gente vai ver como retornar só os objetos ou só os pontos flutuantes de um data frame, ok? Bom, o Pandas ele gera automaticamente um índice sequencial para cada linha do arquivo, né? Então, se eu boto df.index, ele vai gerar um índice que vai começar em 0 e vai ser incrementado em 1 em 1 até a última linha do quadro de dados, certo? Ele gera automaticamente um índice sequencial, iniciando em 0, né? Vai iniciar em 0 e vai até a quantidade total de dados existentes na nossa base de dados, beleza? A gente pode definir qualquer coluna, né, da nossa base de dados como sendo um índice. Só que para isso, como sendo índice, né, para ela virar um índice. Por exemplo, Passenger ID, ou seja, a identificação do passageiro, pode ser o nosso índice. E aí ela começa em 1 e vai até 12, por exemplo. Então, para fazer com que essa coluna seja uma coluna de índices, né, o que é que você tem que fazer? Eu posso pegar qualquer outra que fosse valores inteiros, mas Passenger ID faz mais sentido. Então, eu vou colocar df.setIndex Passenger ID, que é digamos, a coluna que eu quero setar como sendo a coluna dos índices. Quando eu coloco inPlace igual true, significa que eu quero que a mudança seja feita, diretamente na nossa base de dados. Aliás, no nosso data frame. Eu vou modificar o meu data frame. Quando eu faço isso, eu estou modificando o meu data frame. Tá? Se eu botar def.hit12, ele vai retornar as 12 primeiras linhas desse data frame, né? Então, quando a gente faz isso, a coluna Passenger ID não é mais uma coluna, ela passou a ser o índice do nosso data frame, ok, pessoal? Então, continuando aqui, para a gente verificar as colunas e seus respectivos valores, a gente coloca aqui, def.columns, ele vai mostrar só todas as colunas, né? Retorna uma lista com o nome de todas as colunas. Se eu botar def.values, ele vai retornar um array no Py com os valores que estão no data frame. Só que aqui é claro que ele não gera os valores, né? O que acontece aqui, ele não mostra no formato de tabela, ele vai mostrar no formato de linhas. Então, cada linha vai conter os dados que estão armazenados naquela minha antiga tabela, né? Então, na minha antiga tabela aqui eu tinha o valor 0, 3, Brown, né? A idade do cara e tudo mais. Então, aqui ele vai retornar aqui, 0, 3, Brown, tudo, certo? Então, ele vai mostrar isso aqui no formato, digamos assim, de array mesmo, tá? Não vai mostrar no formato de tabelinha, né? No final é a mesma coisa, só que na tabela a gente consegue entender melhor. Agora, é interessante a gente poder, dentro do Pandas, aprender a localizar dados. Para a gente localizar dados, a gente tem que usar o método lock. Esse método lock, ele serve para a gente selecionar, tá? Ele serve para a gente selecionar um subconjunto de linhas e colunas de um data frame, usando a indexação baseada em rótulo. Já é isso, professor. É tipo assim, eu quero localizar, aqui vocês vão entender melhor. Eu quero localizar aqui, ele retorne todas as informações do primeiro passageiro. Então eu boto df.lock1, então ele vai pegar todos os dados dessa linha 1. Tá? Se eu colocar df.lock1,2,3, ele vai retornar uma tabela com os valores 1, 2 e 3 nesse caso aqui. Aqui eu pedi só um retorno é esse. Ele vai mostrar os valores das colunas e o valor correspondente à primeira linha, tá certo? Então, o que ele faz? A gente pode utilizar números inteiros para isso, mas a gente pode, com o método lock, podemos selecionar um subconjunto de linhas e colunas, usando a indexação baseada em um rótulo, que é o título das colunas, né? Eu posso pegar o título das colunas aqui também e ele mostrar todos os dados de uma coluna. Mas eu posso usar números, né? Pode-se usar números inteiros, mas internamente eles também são interpretados como rótulos, ok? Certo? Então, é possível selecionar vários índices e várias colunas de uma só vez. Então, para isso a gente vai passar uma lista com os índices e outra lista com as colunas. Como é que a gente faz isso? Vou já mostrar.
Antes disso, quero só mostrar para vocês que a gente pode fazer um fatiamento. Eu quero mostrar aqui do índice 10 até o índice 20. Então, eu boto df.log 10, os dois pontinhos significam até 20. Né? O primeiro valor é o start e o segundo valor é o stop, onde começa e onde termina. Tá certo? Bom, eu posso também pedir para ele mostrar do 10 até o 30 com o passo 2. Então, df.log start, stop, step. Step é passo em inglês. Ele mostra o 10, o 12, o 14, 16, 18, 20 até o 30. Tá? Então, vocês estão entendendo como é que funciona o lock, né? É para eu poder selecionar valores dentro de um intervalo específico, que no caso a gente utiliza essa estrutura aqui, ou quando eu quero localizar valores mais específicos, eu basta dizer quais são os que eu quero que ele retorne. No caso 1, 2, 3. Eu poderia substituir isso aqui para 10, 20, 30, por exemplo. Tá? Bom, agora eu posso fazer o seguinte, olha só que interessante. Eu posso selecionar do 10 até o fim. Para selecionar do 10 passageiro até o último, a gente basta colocar assim, def.lock 10, dois pontinhos, não coloca nada, porque ele entende que você quer do 10 até o fim. E eu posso aqui, selecionar linhas e colunas específicas. Então eu faço um slice nas linhas, mostro do 1 até o 10, e ao mesmo tempo eu seleciono algumas colunas. Vocês estão vendo? Então eu vou passar uma lista do 1 até o 10 e aqui outra lista. Name, sex e age. Tá certo? E assim eu vou retornar essa tabelinha aqui, tá? Com esses valores bem específicos que eu determinei por meio de uma única linha, tá? Uma única linha. Uma outra coisa interessante para a gente trabalhar com pandas é o query. O query são estruturas, tá? Para a gente poder filtrar dados, né? Ele possui uma sintaxe muito semelhante ao SQL. O SQL, digamos assim, é uma linguagem de script muito utilizada em banco de dados para você fazer manipulações nas suas tabelas, tá? E aí você tem a utilização de operadores lógicos e expressões lógicas, como verificar se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor, se é maior ou igual ou se é menor ou igual, tá? Então o query, ele é passado por baixo dos panos, o resultado da query é passado para o data frame, então é nos retornado o resultado. Para quem está iniciando, a sintaxe da query é bem mais legível do que do lock, é mais fácil de entender. Então eu boto o df, dentro do meu data frame eu vou executar essa query. Eu quero que ele retorne para mim todo mundo que tem idade maior que 20. E aí eu quero que ele ponto hit, porque eu quero pegar o cabeçalho, ou seja, os 5 primeiros valores. Então ele vai mostrar os 5 primeiros valores cujas idades são maiores que 20. Certo? Bom, aqui eu vou selecionar, fazer um pouco diferente aqui. Eu vou selecionar aqui, vocês estão vendo aí aqui do lado, né? Aqui do lado. Selecionando os 10 primeiros passageiros com idade maior que 20, que é o que está escrito aqui, idade maior que 20 e sexo masculino. E eu quero retornar os 10 primeiros valores, então eu boto hit 10, ok? Bom, continuando aqui, aqui eu vou selecionar os 10 primeiros valores, por isso que eu tenho hit 10, porém a idade é maior que 20 ou o sexo é masculino. Com o operador i, as duas condições precisam ser atendidas obrigatoriamente. Com ou não, apenas uma condição, se uma ou outra for satisfeita, eu vou retornar o valor, tá? Então, se for masculino, ele retorna, mesmo que a idade não seja maior que 20. Mas a idade, se for maior que 20, ele também retorna, mesmo que o sexo seja feminino, porque é ou uma condição ou a outra seja verdadeira, ok? A gente pode retornar as 5 primeiras linhas onde o valor da coluna embarked é igual a C ou Q. Então, df.query embarked é o que? É o nome da coluna. Se ela for C ou Q, se vocês verem, ela podia ser S também, tá? Mas eu quero que ele me retorne aqui só os 5 primeiros passageiros cuja coluna embarked ela é C ou Q, por isso que tem embarked in, tá? In place true, novamente, né? Isso significa que se a gente utilizar esse in place, o nosso data frame original será substituído pelo novo data frame com a condição que foi passada, tá? Para retornar o data frame original, será preciso fazer uma nova leitura do arquivo, beleza? Bom, eu posso também filtrar os dados do tipo object e float, tá certo? No caso aqui, eu estou fazendo justamente isso.
eu pego o df.select the types, que é uma funçãozinha do Library, né, do Pandas. Aí eu boto include igual object, então ele só vai retornar as colunas que são do tipo objeto. E no caso aqui, ó, eu boto include float. Então nesse caso aqui, tá, que eu estou colocando include float, né, o que é que acontece? Ele vai retornar apenas os valores que são tipo ponto flutuante. Professor, como é que eu posso ter certeza disso? Se você vir aqui em df.info, até comentei com vocês brevemente, ó, o que acontece no def.info, ele vai dizer os tipos da minha coluna, tá? Ó, ele diz o que é inteiro e o que é flutuante. Ó, flutuante só tem duas, ó, a idade e essa função, essa coluna aqui foi object, a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. É justamente o que ele retornou para a gente. Ok, pessoal? Bom, então eu quis mostrar esses comandos aqui para vocês, esses comandos de Pandas, tá? Porém, eu vou mostrar outros. Agora, o que é que vocês vão fazer agora, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Vocês vão fazer o seguinte: eu preciso que vocês peguem cada um desses comandos, abram o Google Colab, tá? Aí vocês vão fazer um import do ponto .csv, vocês vão executar cada um dos comandos que estão apresentados aqui, vão salvar o arquivo, vão fazer o upload para o nosso Classroom. Eu vou incluir lá no nosso Classroom uma atividade chamada atividade do dia 2 de agosto. Então vocês vão trabalhar com esse notebook criado lá no Google Colab e vão fazer o upload dele aqui para o Classroom. Ok, pessoal? Então essa vai ser a atividade de hoje.